Boa noite, queridos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. É um prazer poder nos encontrar mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, meditarmos nela e também colocar nossas vidas diante de Deus. Nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite e eu gostaria de orar com você e pela sua família. Ó Deus amado, louvado seja o teu nome. Nós damos graças ao Senhor por tua presença em nossa vida, porque a tua palavra, que é viva e eficaz, também tem falado ao nosso coração. Nós agradecemos e a ti rendemos louvor e glória, reconhecendo o poder, a grandeza, a majestade, o domínio do Senhor sobre tudo e todos, reconhecendo que o Senhor é o soberano no céu e na terra, que faz tudo conforme o teu agrado e sempre tem conduzido a história com mão poderosa para a glória do teu nome e também para a alegria do teu povo. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar 2 cânticos de adoração ao Senhor nesse instante. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus pés. A Ele toda a honra e toda a glória. Maravilha.
45, versículos 19 a 25, nos diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Louvado seja o Senhor, porque nele nós temos salvação. Nós vamos cantar mais um cântico. Reúna sua família, chame sua esposa, seu esposo, seus filhos. Vamos cantar: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. O amor de Deus é assim, é gentil, é doce e transforma as nossas vidas.
Graças te rendemos, ó Deus eterno, porque na cruz bendita, para nós, símbolo de vida eterna, de alegria, de paz com o Senhor. Na cruz nós temos o perdão, na cruz nós temos a reconciliação, na cruz nós temos a restauração das nossas vidas diante do Senhor. Louvamos o teu nome, Deus. Te agradecemos ao Senhor Jesus por teu amor, por teu sacrifício, por tua graça bendita que alcançou o nosso coração. Adoramos ao Espírito Santo por aplicar essas verdades lindas, transformadoras, magníficas aos nossos corações. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12, que nos diz assim: a história da cura de um paralítico em Cafarnaum. Esse é o título que foi dado, mas a tônica do texto não é a cura, a tônica do texto é o perdão. O grande milagre aqui não é um paralítico sendo curado, o grande milagre aqui é um homem sendo perdoado dos seus pecados. E como prova de que o Senhor Jesus tem autoridade para perdoar, ele então também realiza a cura. O texto diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Um poeta holandês chamou a culpa do homem de a raiz de todos os problemas humanos. Um psicólogo inglês chamou o sentimento de uma pessoa que foi perdoada de a maior força curadora do mundo. R.C. Sproul registra em um de seus livros que recebeu uma proposta milionária de um dono de uma clínica psiquiátrica que estava querendo contratá-lo para que ele fizesse parte do corpo de profissionais. Então ele questionou: por que você me oferece essa proposta se eu não tenho formação em psiquiatria? Aquele moço então respondeu dizendo: 95% dos meus pacientes não precisam de um psiquiatra, precisam de um sacerdote. O problema deles é culpa e não doença. Suas vidas estão sendo destruídas pela culpa não resolvida. Certamente, meus queridos, este é um mal que assola a humanidade dos nossos dias. A culpa não resolvida no coração, o pecado não tratado,
o pecado não confessado, o pecado não perdoado. Isso tem causado muitos males sociais, males físicos, males espirituais, sobretudo na relação com Deus. O pecado não tratado no coração tem causado divisões nas famílias, tem causado rixas entre pais e filhos. Nós estamos aqui diante de um texto que narra um grande milagre, e podemos dizer, o maior de todos os milagres. A pessoa abençoada aqui, esse homem paralítico, nem tem o seu nome mencionado, porque o foco não é nele, o foco é em Jesus e no que Jesus pode fazer. O foco é a autoridade de Jesus para realizar a sua missão. O foco, já tendo sido mostrado aqui por nós nos estudos anteriores, o objetivo de Marcos nesses capítulos iniciais era exatamente mostrar que depois do batismo, naquela cerimônia bendita, Jesus recebe a autoridade. Ele é provado no deserto, na tentação, e ele prova a sua autoridade sobre Satanás. Ele ensina com autoridade, ele expulsa demônios com autoridade, ele cura a sogra de Pedro de uma febre com autoridade, ele purifica um leproso com autoridade, e agora aqui ele se apresenta para perdoar os pecados. Esse é o maior de todos os milagres. O maior de todos os milagres. O texto então inicia dizendo que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. A história, para você lembrar, ele sai de Cafarnaum e vai por toda a Galileia pregando, ensinando, evangelizando. E num desses lugares, então, ele purifica um leproso e diz para o leproso não espalhar a notícia, porque ele ainda queria continuar pregando e ensinando o Rei dos Céus. O leproso curado não se contém, alegre da vida, sai e conta, de modo que o versículo 45 do capítulo 1 diz que as pessoas aglomeraram em volta de Jesus e ele já não podia entrar nas cidades. Então agora ele volta para Cafarnaum. Cafarnaum parece-nos que é a sede do ministério de Jesus. Cafarnaum é o lugar estratégico onde ele escolheu para centralizar-se, apoiar-se ali. Voltou para Cafarnaum e logo correu a fama de que ele estava em casa, e as pessoas foram para ali, de modo que nem mesmo diante da porta tinha lugar, tamanho número de pessoas que ali se achavam. E o versículo 2 diz: anunciava-lhes a palavra. Essa é a missão de Jesus: pregar as boas novas aos quebrantados, pregar as boas novas da salvação. Essa é a missão de Jesus. As curas, os milagres, ele fez apenas para autenticar o seu ministério. Diante do texto que nós temos aqui, eu queria destacar duas verdades. A primeira delas são as obras da fé. As obras da fé descritas para nós do versículo 3 ao versículo de número 5, na parte A. Diz-nos o texto aqui que alguns, dentre aquela multidão, alguns foram ter com ele, 4 homens de maneira específica, estavam levando um paralítico, para que pudesse então ter um contato com Jesus. Parece-nos que esses 4 homens, tendo ouvido da fama de Jesus, ficando sabendo então das outras curas, do seu poder, do seu milagre, falando então das coisas extraordinárias que Jesus já havia feito, eles têm no coração uma convicção segura, movidos por fé. Eles entenderam que se conseguissem levar o paralítico até Jesus, as coisas estariam resolvidas. Eles criam que o extraordinário poderia acontecer, eles criam que o impossível poderia acontecer caso o paralítico estivesse diante de Jesus. O texto apresenta algumas dificuldades. Diz-nos aqui que eles estão carregando esse paralítico por uma maca. Diz-nos aqui que havia uma grande multidão na porta da casa.
Diz-nos aqui que eles têm que subir no telhado dessa casa, descobrir o local exato onde Jesus estava. A.C. Sproul diz que os telhados das casas judaicas, eles não eram inclinados como os nossos, eles eram planos, se parecem muito mais com a laje nossa. Eram estacas de madeira com palhas por cima e uma camada de barro para fechar tudo. Então eles descobriram o ponto exato onde Jesus estava para descer. Agora imagine a cena: um ensino está acontecendo, uma pregação está acontecendo, enquanto isso lá fora tem 4 homens no telhado cavando, descobrindo o telhado. Eles fazem isso numa atitude de fé. Tiago escreve que a fé sem obras é morta. A fé sem obras não leva a lugar algum. Esses 4 homens demonstram a fé que tinham em Jesus, a convicção de que se levassem o paralítico até Jesus, os problemas seriam resolvidos, a cura seria imediata. Então eles não medem esforços. A convicção lhes deu uma visão. A visão levou uma ação, e eles não mediram esforços para poder apresentar este homem a Jesus. Você precisa dessa mesma convicção. Nós precisamos todos dessa mesma convicção, de que em Jesus há solução para qualquer dos nossos problemas, de que em Jesus o extraordinário pode acontecer na nossa vida, na nossa família, no meio dos nossos. Nós devemos ter essa convicção, porque é através da convicção que nós vamos ter coragem de apresentar as pessoas a Jesus. As pessoas estão cegas, debilitadas, afastadas da luz. Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento. Então eu e você somos chamados a ter essa mesma convicção desses 4 homens aqui e demonstrar a nossa fé por meio das obras, apresentando as pessoas a Jesus, apresentando Jesus às pessoas. Eu não posso fazer, você não pode fazer, mas nós sabemos quem pode, devemos apresentar então as pessoas a quem pode. Destaca-se aqui que esses homens foram perseverantes, não medindo esforços. Imagine a cena, carregando então a maca no meio de uma multidão. Todos estavam igualmente afoitos, todos queriam igualmente estar cada vez mais perto de Jesus, e eles tinham que sair, quem sabe, talvez pedir licença, mas não é uma pessoa passando, são 4, e uma maca ainda, e tem que subir no telhado. Eles demonstram perseverança, eles demonstram que estão dispostos a levar até as últimas consequências, até o último esforço, até a última energia. Isso aqui já é grande lição para nós. Levar as pessoas a Cristo requer de nós muito esforço. Não nos basta falar uma única vez, mas devemos perseverar, devemos insistir, devemos persistir. Fé não é algo inativo, fé não é um salto no escuro, como dizia Kierkegaard. Fé é a convicção de que se nós de fato apresentarmos uma pessoa a Jesus, Jesus tem poder para transformá-la. Então, nós possamos demonstrar nossa fé por meio das obras, como vemos aqui nesses versículos. A segunda verdade que eu quero destacar está na parte B, do versículo 5 até o final, especialmente no versículo de número 11, o maior dos milagres. Essa é a grande verdade aqui, o maior dos milagres. O foco não está no paralítico, o foco não está nos 4 homens que conduzem o paralítico, que conduzem a maca. O foco não está no telhado, ou nos empecilhos, ou nas pessoas que estão atrapalhando. O foco está no maior dos milagres. A parte B, já do versículo 5, é a fala de Jesus se dirigindo àquele homem. O texto diz que Jesus viu a fé dos 4 homens. Vendo-lhes a fé, Jesus agora se dirige ao paralítico e diz: filho,
os teus pecados estão perdoados. O perdão é o maior dos milagres, porque ele atende a maior das necessidades, ele custa o maior dos preços, e ele traz a maior das bênçãos, e o seu resultado é o mais duradouro, é para toda a eternidade. Uma cura pode resultar numa nova enfermidade amanhã, uma ressurreição resultou certamente em uma nova morte, mas o perdão dos pecados dura por toda a eternidade. Você já desejou que Jesus se colocasse ao seu lado dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados, fique tranquilo, acabou, esquece. Quanta paz há nessa declaração, quanto consolo há nessas palavras aqui da parte B desse versículo 5, quanta alegria resulta dessa afirmação de Jesus. Nada pode trazer mais alívio ao coração do homem pecador do que essas palavras: os teus pecados estão perdoados. Ah, que gozo, não apenas para quem ainda não foi salvo e ouve de Jesus e recebe o perdão salvador, mas para você que já é salvo e vez por outro se envolve em pecados. Nós somos frágeis. Quão agradável é saber que em Jesus há perdão, e no perdão de Jesus nós temos alívio e uma nova vida. Os versículos 6 e 7 vão apresentar a reação dos escribas. A ação de Jesus foi imediata, foi numa fala direta. Marcos nem registra num primeiro momento qual foi a reação do paralítico, mas ele mostra a reação dos escribas. Diz que estavam ali alguns escribas assentados. Parece-nos que eles não estavam ali apenas no meio da multidão, como mais um grupo de curiosos. Parece-nos que eles estavam investigando: quem é este que tem falado em nome de Deus, que supostamente faz milagres em nome de Deus? Quem é este? Vamos averiguar. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes faziam parte da alta nata religiosa, e eles queriam saber se tratava-se de mais uma blasfêmia ou se era um novo profeta digno de ser crido. Estavam eles ali, mas quando ouviram a palavra de Jesus, começaram a razoar no coração, começaram a pensar: quem é esse? Quem ele pensa que é? Isso é uma grande blasfêmia, uma grande besteira, uma baboseira sem fim. Quem ele pensa que é? Só um pode perdoar pecados, e é Deus. Vejam que a teologia deles estava parcialmente correta, mas não era uma teologia completa. Estava parcialmente correta porque eles entendiam: só Deus pode perdoar pecados. Isso é fato. É Deus quem perdoa, é Deus quem restaura a alma, é Deus quem restaura os corações. Mas a teologia não estava completa. Sendo eles estudiosos profundos das Escrituras, as pessoas que mais estavam capacitadas a interpretar o Antigo Testamento, eles deveriam ter interpretado então o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, o início do ministério, a expulsão dos demônios, as curas extraordinárias, a purificação do leproso. Eles deviam ter entendido: esse aí de fato é o profeta. Ele mesmo se apresentou dizendo que ele é o cumprimento da profecia de Isaías. É este aí, pode crer nele. Mas não foi assim. Eles ficaram indagando no coração: quem ele pensa que é? Que autoridade ele acha que tem para falar um negócio desse? Só Deus tem autoridade para isso. Eles não duvidavam nessa altura da autoridade de Jesus em curar. Eles já viram isso acontecendo antes. Eles não duvidavam nessa altura da autoridade de Jesus sobre os demônios. Eles já haviam visto isso antes. Eles não duvidavam da autoridade de Jesus para ensinar. Eles estavam inclusive ali para testificar dessa autoridade. Mas daí a perdoar pecados já é demais. No judaísmo, somente Deus perdoa pecados.
Como eu disse, a teologia estava parcialmente correta, mas estava incompleta. Eles não conseguiram entender que Jesus é Deus. E é exatamente isso que Marcos está registrando, para que eu e você possamos crer que de fato Jesus é Deus e tem autoridade para perdoar. Os versículos de número 8, 9 e 10 já vão mostrar a reação agora de Jesus diante dos escribas. Diz assim que Jesus percebeu que eles estavam arrazoando no coração, buscando lá na mente. Que isso aí? Jesus percebeu isso aí, direto pergunta: por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os pecados, ou dizer: levanta, toma teu leito e anda? A Bíblia não nos diz a resposta deles, mas imagine, eu penso que o escriba que está ouvindo essa pergunta da boca de Jesus, ele deve ter ficado pensando assim: os dois são igualmente impossíveis. Dizer para um paralítico: toma o teu leito e anda, é tão difícil quanto perdoados estão os teus pecados. As duas coisas são impossíveis. Ninguém pode fazer um negócio desse, a não ser Deus. A não ser Deus. E é exatamente essa a conclusão que Jesus queria que eles chegassem. A não ser Deus, ninguém pode. Só Deus pode perdoar pecados e curar um paralítico. Então, versículo 10, Jesus diz: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, e como Filho do Homem eu tenho autoridade, eu também vou curar. Para que vocês entendam de uma vez por todas que eu não apenas curo, mas eu também perdoo. Veja que parece-nos que os escribas não teriam muita dificuldade se Jesus resolvesse o problema físico, mas eles tinham dificuldade quanto ao problema espiritual. E Jesus olha para aquele homem que está ali acamado e percebe que o maior problema daquele homem não é físico, mas espiritual. A maior necessidade não é voltar a andar, mas é o perdão dos pecados. Por isso primeiro ele perdoa. Percebam que a cura não está vinculada também ao pecado. A doença não estava vinculada ao pecado daquele homem. Se fosse assim, no versículo 5, quando Jesus perdoou os pecados, aquele homem teria sido curado imediatamente. Foi necessário perdoar e foi necessária uma outra ordem: levanta, toma o teu leito, vai para a sua casa. Jesus diz: olha, vocês precisam entender de uma vez por todas que eu sou filho do homem. Esse texto que ele está, essa expressão que ele está usando aqui no versículo de número 10, ela é extraída lá de Daniel, no capítulo 7, quando Jesus é apresentado como o Filho do Homem. Nos diz lá que ele é nomeado pelo ancião de dias para ser o Senhor da terra e para receber o reino para todos sempre, nos versículos 13 e 14 de Daniel, capítulo 7. Desta forma, lá em Daniel, o Filho do Homem desce do céu, governa sobre todas as coisas e retorna para o céu, entronizado em glória. Quando Jesus usa essa expressão, dizendo que ele é o Filho do Homem, ele não estava aqui com humildade, dizendo: eu sou o Filho do Homem. Não. Ele está reivindicando a autoridade. Eu sou comissionado pelo próprio Deus, pelo Pai. Eu sou o Filho de Deus. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Meus queridos, é fato que diversas enfermidades estão vinculadas a pecado. Pessoas ficam traumatizadas, amarguradas, azedas. Pessoas ficam angustiadas, deprimidas. Pessoas sofrem com dores crônicas, inclusive com paralisia, por conta de pecado não tratado.
Não é esse o caso aqui desse texto. Nesse caso aqui, a doença e o pecado não estavam associados. Na verdade, ele estava doente e o perdão dos pecados é para a salvação daquela vida. Quem sabe, no seu caso é assim. Quem sabe você tem andado enfermo, angustiado, ansioso. Quem sabe sente dores por causa da culpa, por causa de um pecado não confessado, não tratado. Você precisa entender que Jesus tem autoridade para realizar o maior de todos os milagres. Breno Hernandes Dias Lopes, escrevendo o seu comentário sobre esse texto, nos diz que nesse texto a divindade de Jesus é provada por 4 evidências claras. A primeira delas, Jesus demonstrou o poder de ler pensamentos, quando ele entendeu o que estava se passando no coração dos escribas. Segunda evidência, Jesus demonstrou autoridade para perdoar pecados. Terceira evidência, Jesus demonstrou poder para curar. Quarta evidência, ele se auto-intitulou o Filho do Homem. Ele é Senhor e Deus, toda a autoridade no céu e na terra. Eu quero encerrar com algumas aplicações para nós nesta noite. O grande ensino desse texto é sobre o maior de todos os milagres e como Jesus pode fazer isso, tanto na vida desse paralítico, como na minha vida e na sua vida. Sem dúvida, é o maior de todos os milagres, porque traz a restauração das nossas vidas com Deus, a restauração da nossa vida com o próximo, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento ou no nosso trabalho. Deus, em Cristo, nos perdoou e o perdão traz restauração da nossa emoção, da nossa alma, do nosso relacionamento com Deus. Esse texto nos apresenta pelo menos 3 grupos de pessoas diferentes. O grupo dos 4 homens que apresentam o paralítico a Jesus. O grupo representado pelo próprio paralítico que precisa do perdão de Jesus. E o grupo representado pelos escribas que dificultam, criticam, zombam da autoridade de Jesus. Portanto, se você já experimentou a ação transformadora de Cristo na sua vida, você faz parte do primeiro grupo. Você faz parte do grupo representado pelos 4 homens aqui. Você precisa levar as pessoas a Jesus, sem medir esforços, sem parar um pouquinho sequer, mas perseverantemente, insistentemente, levar as pessoas a Jesus, para que elas conheçam o autor da vida, aquele que pode perdoar. Seja seu familiar, um parente próximo, um amigo, ou quem sabe um desconhecido. É minha função, é sua função, apresentarmos as pessoas àquele que pode todas as coisas. Se você está nos acompanhando, mas ainda não experimentou o perdão transformador, renovador, encorajador, restaurador de Jesus, o perdão que dá paz na alma, paz com Deus, conforme Paulo registra na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Se você ainda não experimentou, esse texto é para você entender que Jesus pode perdoar os seus pecados, que Jesus pode dar alívio para a sua alma, que Jesus pode trazer graça ao seu coração e você voltará a sorrir novamente. Ele pode te reconciliar com Deus, te reconciliar com o seu cônjuge, te reconciliar com seus pais, com seus filhos. Ele tem poder para isso. Por último, se você faz parte daquele grupo que duvida de Jesus, que faz pouco caso de Jesus, que questiona a autoridade de Jesus, esse texto então é para que você creia de uma vez por todas que Ele é o Filho do Homem, tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele vai alcançar o seu coração. 3 coisas acontecem no versículo de número 12.
e encerram toda essa história. O versículo diz assim: então ele se levantou, o paralítico se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Depois que Jesus cura, dá uma ordem para ele: toma o teu leito, volta para a tua casa. Então ele se levantou, tomou o leito e saiu. Todo mundo viu, todos que estavam presentes, todos, os 4 homens, a multidão, os escribas, todos viram. Então diz o texto, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. 3 coisas acontecem aqui. Primeiro, as pessoas ficaram admiradas. Os outros evangelistas vão dizer que elas ficaram tomadas de temor. Elas ficaram admiradas da grandeza de Jesus, da autoridade de perdoar, da sua capacidade de curar, e elas estão admiradas diante do Senhor. Mas diz também que elas estão glorificando a Deus. Todos os atos de Jesus é para que o nome de Deus fosse glorificado. Na sua oração sacerdotal, ele diz para o Pai: glorifica-me como eu tenho glorificado a Ti. Todo o nosso ato, toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. E terceiro, quando Jesus diz: toma o teu leito, vai para a tua casa, e aquele homem vai para casa, significa que Jesus restaura os relacionamentos familiares e nos coloca de volta na nossa casa, em posição de gozarmos de alegria. Os queridos, eu encerro com esta palavra: creia, volte-se, arrependa-se, se coloque diante dele e clame para que ele te perdoe. Deus abençoe o seu coração. Vamos orar. Deus bendito e santo, graças te damos pelo amor, pelo perdão, pelo poder, pela graça de Jesus. Adoramos o Senhor porque em Ti nós temos nova vida, vida eterna, vida plena, vida cheia de gozo agora e gozo pleno no futuro. Louvamos o Senhor, adoramos a Ti e rogamos que o Senhor continue falando aos nossos corações, aplicando esta palavra bendita nas nossas vidas, nos dando alegria e paz. Abençoe cada família que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu coração e a sua família, em nome de Jesus.